Tu tá por dentro dessas paradas de guerra da Ucrânia? Sim, sim, sim. E eu tô achando que tem uma questão muito importante aí para ser pensada. Assim, minha percepção é que o debate no Brasil sobre a guerra da Ucrânia ele está um pouco fragmentário. Então, assim, como todos os debates que envolvem alguma coisa política naturalmente, né? Então, assim, a gente tem muita gente com um discurso que vai numa linha. Muita gente com um discurso que vai numa outra linha. E eu acho, assim, pouca gente tentando pegar as duas linhas, colocar lado a lado da maneira mais transparente possível para fazer uma reflexão em cima. Então, não sei, esse é um assunto que te interessa? Claro, todo assunto me interessa Tá, aqui. O que então. você quiser falar, você fala. Esse para mim é um assunto assim que me interessa muito. Eu acho assim, um assunto que acaba virando uma faísca para a transformação de longo prazo do mundo. E então a gente, por muitos anos, vai sentir isso, por mais que a guerra não dure mais tanto. Pode crer. Então, assim, eu acho que para a gente pensar de fato esse tema, é importante voltar um pouco na história da Ucrânia, porque acho que tudo começa com algumas percepções que eu vejo sendo disseminadas na mídia e tal, e não só na mídia, tá? Às vezes eu vejo gente especializada escrevendo que não são bem verdadeiras. Então, ó, no século XIV, já havia uma formação de um Commonwealth. Commonwealth quer dizer assim uma zona de acordo, tá? Uma zona que tem assim um governo comum, algumas regras comuns, regras de comércio exterior, etc. e tal, que envolvia a Polônia e a Lituânia. Tá? Isso durou até o século XVIII. E Tá? a Polônia é do lado da Ucrânia, né? A Polônia e a Lituânia. O negócio é o seguinte: esse Commonwealth, esses dois países num só, eles ocupavam uma parte grande do que é a atual Ucrânia. Ah, entendi. E tinha uma outra parte que foi ocupada por mongóis, etc. e tal. Então a gente já tinha pensa numa separação. Qual que é o resumo da ópera desse papo? Tem uma separação, uma divisãozinha étnica nesse território. Aí, a partir disso, o que é o território da Ucrânia vai sofrendo uma série de ocupações, etc. Então tem austríacos, os atuais austríacos, os atuais alemães, russos, poloneses, enfim, o negócio vai sendo realmente palco de muita coisa, porque é na passagem do Oriente para o Ocidente, tem um sentido muito estratégico, é uma terra muito estratégica, tá? Então esse é um lugar assim que a gente tem que pensar que tem muita vida e muita vida assim, muita disputa, muita guerra, muita tensão, lugar histórico importantíssimo. Mas da onde vem esse valor estratégico do território da Ucrânia? Porque ele está bem posicionado Exatamente, geograficamente? super bem posicionado geograficamente, tem uma série de rotas de comércio que passam por ali, tá? Rotas que são, assim, tem mais de 1000 anos, então ele tem esse sentido. Mais recentemente tem uma questão de reservas naturais, tá? Então no século XX se torna muito estratégica a questão do carvão e de outros minérios, então tem toda essa questão. Então, um país rico em minérios lá. Então, mas beleza, vamos pensar isso aqui. O que acontece? No começo do século XX, começam a ganhar forma uns movimentos de independência da Ucrânia, tá? Como país. E entre 1917 e 1921, de fato acontece uma independência da Ucrânia, tá? Mais ou menos, mas existe. E, inclusive, tem duas guerras importantes. Tem uma guerra da Ucrânia com a Polônia e uma guerra da Ucrânia com a Rússia. E existe, então, portanto, um país chamado Ucrânia, que imediatamente depois, acaba virando uma das repúblicas que vão formar a União Soviética. Originalmente, tá, a formação da União Soviética envolve a Ucrânia. Quer dizer, é um país. Por que esse é um ponto? Porque muita gente diz que a Ucrânia surge em 1991, surge com o ocaso da União Soviética, mas isso não é verdade. É como a gente dizer assim que um país que estava sob um regime dentro de uma lógica, quando ele sai dela, ele surge como país. Mas ele não é, na verdade, primeiro que você tem esses grupos formando o que seria a Ucrânia há muito tempo, e depois que você tem um conceito de país já no começo do século XX. Então é um país, sim. E aí tem um outro fator que é o seguinte: em 1954, o Khrushchev, que foi o presidente que sucedeu o Stalin, ele cede, dentro de uma lógica que nem vem ao caso agora, o que é a Crimeia, que é o primeira região ocupada na Ucrânia, né, pelos russos,
para a Ucrânia. Como é que você cede um território para algo que não é um país? Entendeu? Claro que você deu de um país para outro país, Entendi. beleza? Então, Sim. assim, é um país, tá lá. Esse país tem regiões que tem duas coisas. Uma é que podem ter uma maioria étnica russa e outra que fala russo. São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, região de Donbass, um outro erro, que é essa onde boa parte da atenção está acontecendo Rolando agora. guerra civil lá um tempão, né? Então, é uma região em que se fala russo, mas a maioria da população, do ponto de vista étnico, não é russo. Entende? Então, tem uma sutileza, enquanto na Crimeia é. Então, a coisa não é tão simples. Por exemplo, o discurso, a ideia de que, não, esse é um falso país, ou não é bem um falso país, mas um país que não tem bem uma tradição de nação, que surgiu em 1991, que, na verdade, é um derivado da Rússia. Isso não é bem uma verdade. E mais do que isso, esse país, se a gente vai olhar historicamente, por que eu conto essa história? Porque ele passou, assim, ele tem uma forte influência polonesa, ele tem influência de gente de todos os lados, o que dá para ele, no final das contas, uma identidade própria. Não é em todas as partes, tá? A parte mais do leste não é tanto assim, tanto que, né, ela tem um caráter mais russo, mas é um país, não é que não é. Então, assim, esse para mim é o ponto de partida para essa discussão, que coloca, assim, em xeque... Quer que eu... até que é bom que baixe isso aí. Sim. Tá só um pouco forte, né? Vamos dizer assim. Vou colocar aqui 24. Só tá saindo lágrima do meu olho. Tá um vendaval. É que tava calor, agora começou a ficar frio, também tô sentindo. Bota frio nisso. Mas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí, quando a gente olha, então, do ponto de vista do que tá rolando nesse tal país, eu vejo que a gente tem duas grandes maneiras de ver. A primeira, ela parte da seguinte premissa. O mundo, como, assim, um espaço comum, o tal do tabuleiro geopolítico, ele seria um tabuleiro anárquico, tá? Ou seja, assim, não é uma regra do mundo. Não é como se a ONU mandasse em porra alguma, né? É como, exatamente, nessa lógica que nenhum organismo de atuação internacional tem grande relevância. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que os países agem independentemente do que acontece internamente, motivados através da tentativa de maximizar a utilidade esperada para eles, ou seja, maximizar o que é entendido como bom para eles, tá? Sobretudo do ponto de vista de poder. Então são duas premissas assim, os países são entes independentes buscando a maximização utilitária, o que é bom para si, dentro de um tabuleiro que é anárquico. Então, assim, como cada país não está nem aí para o outro país e ele atua a partir da sua visão de mundo. Então, quando a gente olha por esse ponto de vista... forte ainda? Não, tá de boa. Que é o ponto de vista realista, o que acontece? A gente diz assim, olha, uma narrativa. Uma narrativa é o seguinte, então acho que aí que começa a questão delicada. Eu acho que ter aquela tranquilidade para colocar as narrativas, tal como aqueles que as defendem entendem, eu acho que é ponto de partida para a gente fazer uma reflexão nesse assunto. E não ver o que a Rússia está pensando, o que a Polônia agora está pensando. O que todo mundo... E mais do que isso, eu estou pensando assim também, o que os intelectuais que estão escrevendo, que estão falando, o que esses discursos que estão na mídia brasileira, o que eles dizem, sabe? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender o que eles dizem e entender. Eles dizem alguma coisa sobre opinião e não só sobre fatos. Então é legal olhar e falar assim, tá, qual que é a visão mais neutra possível de cada lado? Então, ou vamos dizer assim, mais bem definida, sem fazer o que a gente chama de estratégia do espantalho, que é caracterizar o outro lado de uma maneira muito simplista. Tá? Como eu não tenho muito lado, para mim tá fácil fazer isso. Que é o negócio das ciências. Eu até tenho, mas antes de mais nada, meu lado poxa, esse é um pensamento bem acabado aqui, esse é um pensamento bem acabado aqui. Então, um pensamento bem acabado de forma realista é o seguinte. Nos momentos finais, nos momentos do ocaso da União Soviética, assim, uma etapa fundamental desse processo foi naturalmente a reunificação da Alemanha, da queda do Muro de Berlim. Isso aí é o paradigma maior de todos. E no meio dessas discussões surgiu uma discussão sobre a expansão da OTAN em sentido ao leste. Diferentes representantes das forças ocidentais dialogaram sobre esse assunto com os representantes da União Soviética, nominalmente russos.
Tá? Então essa expansão da OTAN nessa região é uma coisa que vem de muito tempo. Não, 89 para frente, né? Já entendi. Essa é uma discussão que estava rolando ali. Tipo assim, beleza, a gente está começando a pensar aqui essa dissolução. Então, por exemplo, no caso aqui da unificação da Alemanha. Tá, a Alemanha entrar para a OTAN como um todo, unificada, era uma discussão sensível, entendeu? Do ponto de vista da União Soviética, tá? Que ainda estava... O processo foi muito mais rápido do que imaginado naquela época. Mas, por exemplo, existiam discussões assim, ó, só uma parte da Alemanha vai estar na OTAN, coisas assim, até que, beleza, deu tudo... A Alemanha virou... Em bloco, foi lá. Foi lá. Mas, enfim, essa era uma discussão. Então, assim, existiram casos em que, assim, representantes ocidentais efetivamente falaram para representantes russos, não só para o Gorbachev, tá? Então você tem a autoridade máxima, como também, de fato, para secretários de Estado, coisas como, olha, nós não vamos nos mover a leste. Só que isso tem uma interpretação ambígua, porque pode ser assim, nós não vamos nos mover a leste dentro da Alemanha, ou isso nós não vamos nos mover a leste, ou seja, nós não vamos trazer, na medida em que haja um ocaso da União Soviética, as ex-repúblicas soviéticas para dentro da OTAN. Isso fica, assim, meio que... Então meio que rolou um acordo de gentlemen nesse sentido naquela época. Eu diria o seguinte, não sei se é bem um acordo, eu acho que, assim, esse assunto não foi formalizado, não tem papel, entendeu? Entendi. Ninguém assinou. Então ficou meio o dito pelo não dito. Assim, eu olhei bem esse assunto, li coisas assim, documentos da CIA, porque assim, isso é uma coisa que não dá para ser assim, naif, não dá para falar bobagem, porque isso é um negócio, assim, é absolutamente sério dentro dessa discussão. E assim, cara, verdade seja dita, houve sim falas nesse sentido. Houve ponto final. Isso aí, quem não gostar, achar que o cara tá falando um discurso pró-russo. Não tô falando nem uma pau. Pelo contrário. Então, assim, minha questão é, como, já entregando o jogo, como entender que eu acho que a violência absurda que o Putin tá fazendo, tudo isso, mas também tem que entender qual que é o contexto. Essa foi uma discussão que surgiu lá atrás. E a partir desse momento, o que acontece? Por outro lado, o Gorbachev já deu declarações em sentido contrário também, entendeu? Que não, isso aqui só tinha a ver com a Alemanha. Então é muito relativa essa conversa. Mas, de fato, ela existiu. Tem que olhar lá e falar, tá bom, tem esse papo. Então, houve um momento onde o Ocidente falou, ó, a OTAN não vai encher teu saco. Fica tranquilo aí. Não vai agir de maneira tão imperialista, vamos dizer assim, Entendi. tá? Não é bem isso, só que é muito mais importante que isso. Porque, no final das contas, a gente está falando os países da OTAN agem em bloco. Então, você está falando de uma questão sobre como esses países vão reagir a uma violência em relação a qualquer outro dos países envolvidos. Sim, quem tá na OTAN, se um país entrar em guerra na OTAN, todos os outros são obrigados a ajudar. Exato, esse é o papo. Então o negócio é bem sério. Outra coisa, os mísseis balísticos que estão dentro dos países da OTAN, estando eles no leste europeu, atingem facilmente a Rússia. Sim. Tá? Por exemplo, a discussão na Ucrânia, um míssil hipersônico chega em 9 minutos em Moscou. Entendi. Entendeu? Então a discussão é essa. Mas calma lá, lembrando vamos que lá, assim, tranquilo. a arte da coisa é você falar tudo que um lado acha que é assim mesmo, e o outro lado tudo que o outro lado. Aí depois você fala, tá bom, agora com calma, vamos pensar qual que é o mais razoável dos caminhos, se é que existe. Então, esse era um ponto, e é um ponto sensível. Ao longo do tempo, diversas ex-repúblicas soviéticas foram entrando na OTAN. Isso, de fato, aconteceu. Em 2008, houve um evento lá em Bucareste em que foi colocada a possibilidade da Ucrânia, que era um dos países que havia maior sensibilidade sobre esse assunto, entrar na OTAN. Que a Ucrânia, assim, qual que é a jogada? A Ucrânia tem uma sucessão desde a virada do milênio de presidentes mais pró-Ocidente, mais pró-Rússia e mais pró-Ocidente. Porque é engraçado falar Ocidente, né? Mas é isso, mais Europa e Estados Unidos, tá? Mais nessa orientação mais aqui Ocidente, quem chama de Ocidente. Beleza, porque também tem parte da Rússia que está no Ocidente, mas é isso aí, você tá entendendo. Sim. Então tá. Então os presidentes antigos da Ucrânia, eles não eram pró-Rússia. Não, é o seguinte, veja bem, a gente está falando de um processo muito recente, tá? Então, assim, o que acontece? Em 2004, existe um fenômeno de rua chamado Revolução Laranja, que foi uma revolução pacífica até certo ponto, bem pacífica, perto da média das coisas, que aconteceu assim, houve uma eleição, o candidato que estaria na frente, que era um candidato pró-Rússia, foi acusado de
enfim, basicamente manipulado a eleição, tá? E eu dei uma olhada nesse assunto, assim, busquei também da maneira mais isenta de ver a coisa. Isso parece que é verdade mesmo. Então parece realmente que manipulou. fraude eleitoral. Aí isso levou a uma nova eleição. Yushchenko, que é o grande representante no executivo de uma visão mais ocidental, acabou levando. Entendi. Tá? E aí, quando ele levou, você tem uma inflexão mais forte em sentido a criar um negócio chamado MAP, que é um mapa de interesses determinado pela OTAN para a entrada de um país. Por quê? Porque, olha só, não é tão simples você entrar na OTAN, não basta querer, entendeu? Sim. Você tem uma série de mudanças internas. São duas questões diferentes para começar. Entrada na União Europeia, entrada na OTAN, tá bom? Mas vamos dizer assim que a questão mais sensível de todas é a entrada na OTAN. Mas beleza, então o papo tá nessa direção. Então aí em 2010, existe uma mudança de política com a eleição de um presidente com uma orientação mais russa, e isso vai gerar toda uma situação de complexidade, de tensão interna, que gera a queda desse presidente em 2014, que se exila na Rússia. E esse movimento é um movimento que, ao contrário da Revolução Laranja de 2004, foi um movimento mais violento, envolveu mortes e tal. E no final das contas, o grande ponto dessa história é que assim, a Rússia entende que esse movimento foi estimulado pelos Estados Unidos, que tinham forças da CIA e tal. De fato, os Estados Unidos apoiou, verdade seja dita. Assim, eu olhei também, fato. Mas me explica, que eu não sei muito bem o que aconteceu em 2014. O cara estava eleito e aí tiraram ele do poder como? Com armas? Não. Ele na verdade, não. Assim, ele renunciou. Mas ele renunciou sob um nível de pressão, porque nem toda renúncia é uma renúncia espontânea, claro. Entendeu? Ele sofreu pressão para renunciar. Por quê? Porque ele foi contra os interesses do alinhamento da Ucrânia com os países europeus, tá? Com a OTAN. Agora, qual que é o grande lance, o subtexto? É o seguinte, existem várias pesquisas feitas ao longo do tempo, pesquisas de opinião na Ucrânia, sobre o interesse da população de entrar na OTAN, ser mais ocidental ou menos ocidental. E eu olhei também, vi todas essas pesquisas, esse interesse começa abaixo. Então, quer dizer, no começo, na virada do milênio, o interesse da população ucraniana era minoritário em relação à entrada na OTAN. Não é verdade que a população ucraniana queria entrar na OTAN. Não queria, ponto final. O problema é que ao longo do tempo, esse interesse foi aumentando. E a partir de 2014, sobretudo, ele vai se tornando fortemente pró-Ocidente, fortemente pró-OTAN, entendeu? Então, assim, a população da Ucrânia teve uma virada de mente ali. Tem uma virada de opinião. Uhum. Então, o que acontece? Nesse momento, há uma renúncia, de fato, aí um mal-estar internacional num nível muito mais forte, porque todo o subtexto é aceleração desse processo para a entrada da Ucrânia na OTAN, e o que a Rússia faz é invadir a Crimeia. Tá? Em 2014. 2014. E aí que vem o negócio. Qual que é o papo da Crimeia? Voltando lá atrás. A Crimeia era uma região que o Império Russo conquistou dos otomanos do século XVIII, e que, no final das contas, foi, em 1954, como eu falei, concedida para a Ucrânia. Portanto, era uma parte legítima da Ucrânia. Por que eles concederam, você sabe? Sei, mas porque é uma não longa... é tão relevante. Assim, mas só a gente volta nisso, mas só claro. se for o caso, mas só para pegar o fio da meada. Então, qual que é o negócio? Aí, a partir de 2014, a coisa de fato começa a ficar muito tensa ali naquela região. Então, tudo isso para dizer o seguinte, qual que é, aí voltando a essa visão realista, a mais canônica, tá? É o seguinte, os estados nesse mundo que a gente vai chamar de anárquico, do ponto de vista do tabuleiro, eles buscam defender os seus interesses. A Rússia não quer ter na sua fronteira
um país que possa ter mísseis apontados para si, então ela entende como um risco existencial, tá? O John Mearsheimer, que é um grande teórico americano que fala que a culpa da invasão é do Ocidente, coisa que eu não preciso julgar agora, vamos depois. Mas, enfim, ele fala isso e mais várias pessoas, então esse é o ponto. Então a OTAN acabou criando as condições em Bucareste, quando disse que a Ucrânia poderia vir a ser parte, para que no final das contas, sabe, há toda uma movimentação interna na Ucrânia, etc e tal. E aí a situação se formou, e aí essa invasão em 2014 é o começo de uma reação russa, tá? Que, na verdade, ela obviamente não envolveu só a Ucrânia, tá? Então, há uma movimentação na Geórgia, há toda uma movimentação... A Chechênia também, né? A Chechênia é uma discussão um pouco diferente, mas, mas enfim, porque a Chechênia, na verdade, é um território russo, o papo é outro. Enfim, mas o fato é que há uma movimentação russa nesse sentido de, dentro dessa visão realista, canônica, de, enfim, proteger aqui a sua integridade e a sua segurança. Sua esfera de influência. Sua esfera de influência. Que é coisa assim, ela tem direito a uma esfera de influência, tal como os Estados Unidos tinham a sua doutrina Monroe, tá? A doutrina de influência e enfim. Que foi o motivo deles ficarem muito putos quando colocaram mísseis em Cuba, né? Exatamente, essa comparação com a crise de Cuba. Lembrando que isso aqui é uma narrativa, tá? Não estou dizendo que esse é o meu ponto de vista. Né? Tudo bem. Lógico, né? Então tá bom, é a arte da gente tratar a coisa na maior boa. Então beleza, então aqui está essa formação. E aí o que acontece? A partir desse momento, há uma aceleração nos processos, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da OTAN, de tentar buscar essa convergência. E é nessa convergência que se dá, no final das contas, a invasão russa. Então, essa é uma visão realista da coisa, do tipo assim, então os russos estão defendendo o seu interesse. Então, resumindo, os caras falam assim, Tan, vocês estão chegando perto demais do meu território, para com essa porra. Eles não pararam, começaram a avançar demais e eles falaram, tá bom, então a gente vai ter que assumir à força as paradas, já que politicamente a gente não tá conseguindo fazer vocês respeitarem a nossa esfera de influência. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.